nesse momento, o contato com a Rádio Fusão Gaúcha. A partir do dia 26, dias 26, 27 e 28, estará acontecendo lá em Canela a 27ª edição do Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão. Esse é um evento promovido pela Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, é um dos mais tradicionais do Brasil, tem referência nacional, e num período em que o rádio foi desafiado e novamente está dando a volta por cima, está aproveitando esse desafio para se reformular, para se repaginar, para estar presente de outras formas junto ao nosso dia a dia, a gente tem mais um evento acontecendo. E para nossa felicidade, nós convidamos e aceitou o convite, nós estamos em contato com o Alessandro Heck, que é o presidente da JET, nosso colega aqui de Juí, de uma das mais tradicionais emissoras de rádio do interior gaúcho e do Brasil, né? A Rádio Progresso de Juí. E o Alessandro vai, atendendo o nosso convite, nos ampliar um pouco mais as informações sobre esse evento que a Rádio Fusão aguarda sempre com muita expectativa, ele é de 2 em 2 anos, e desta vez estará novamente acontecendo na cidade de Canela. Alessandro Reck, bom dia, como é que está, amigo? Tudo bem, Alessandro? Bom dia, Miguel. Bom dia, queridos amigos da Rádio Tupã, todo o pessoal que nos ouve, pessoal também da retaguarda técnica. Tudo bem por aqui, chuvinha também, né? Estava ouvindo você falar sobre os ouvintes aí que está abafado na região de Tupã, aqui também, né? 19 graus, mas a chuvinha tá aliviando, na expectativa do nosso congresso. Sem dúvida. Aliás, está em Juí, né, Alessandro? Sim, eu tenho brincado, e você sabe bem como é que é, né, Miguel? Que nesse momento eu estou residindo em Soledade, que é metade do caminho entre Ijuí e Porto Alegre. Mas porque é mais fácil encontrar nesse Na estrada. deslocamento. Mas sim, nessas 2 últimas semanas eu consegui, até porque tem a ExpoFest acontecendo aqui em Ijuí, então demanda muito a nossa atenção. Aliás, um belo evento que se renovou também, né? Também teve seus desafios aí, também se renovou e está muito forte. Aliás, Ijuí tem essa característica também de superar dificuldades. Presidente, o rádio foi desafiado novamente. Nós teremos aí um congresso onde teremos várias pautas falando sobre o novo rádio, sobre o rádio agora, o futuro do rádio, enfim. Como é que o senhor resumiria o objetivo, qual é a meta principal desse 27º Congresso Gaúcho de Rádio, Televisão e Comunicação? Miguel, como tu bem falou, o rádio ele tem esse atributo, né? É uma característica própria da radiodifusão, se reinventar ou sempre se manter atualizado, sempre se manter especialmente relevante, né? Então, o tema do Congresso, eu acho que ele resume bem isso, né? O tema fala sobre desafios em relação à radiodifusão, desafios que a gente conhece, né? Todos os segmentos têm os seus desafios, também oportunidades e caminhos, que eu acho que é o mais importante a gente focar nisso. Quais caminhos para a gente superar os desafios que são conhecidos, quais caminhos que a gente trilha, escolhe por meio do conhecimento para poder alcançar os nossos objetivos. Então, acho que o Congresso ele vai trazer o foco das palestras, ele é muito íntimo da radiodifusão, podemos dizer assim, né? Eu vou citar a última palestra de todas, acho que ela ilustra bem o foco que está sendo dado na temática do Congresso, que é nós falarmos da reforma tributária, que é algo que impacta todos os brasileiros, sem dúvida nenhuma, todos os segmentos de negócio, mas o tema dessa última palestra, que encerra o Congresso, é o impacto, os impactos da reforma tributária na radiodifusão. Então, a gente traz para o nosso negócio a aplicação específica para o mercado de radiodifusão, como é que a reforma tributária, nesse caso, está impactando. Então, esse congresso ele tem esse condão de permitir dar para o radiodifusor um ferramental, né? Eu acho que é sair de lá com ferramentas para lidar com os desafios e encontrar caminhos para chegar aos seus objetivos. Realizar um congresso desse tamanho e com essa tradição é um desafio. Ele começa lá na organização dele, na busca de temas, de pautas, de palestras, de momentos, né? Depois na busca da recepção por parte do público, ou seja, dos radiodifusores que lá devem comparecer, estarão lá presentes, né? E por fim, na concretização dele, que ele realmente se efetive e se concretize.
Nesse aspecto, presidente, da busca das pautas, dos temas das palestras e da busca da presença da radiodifusão nele, o senhor já se considera satisfeito? Já acha que o Congresso atingiu seus objetivos? Certamente, Miguel. Primeiro, tu colocaste bem que é um grande desafio e eu sou apenas o presidente da GEPS, então eu estou ocupando essa função momentaneamente, sua peça nesse tabuleiro, eu sou essa peça. O Congresso, você sabe bem, tem um comitê específico para o Congresso, que é presidido pelo Marcos Piccoli, do Grupo RS Com, da Bento Gonçalves. O Marcos tem trabalhado, ele é o ponta de lança de toda essa operação que envolve o Congresso. Obviamente que toda a diretoria da JET subsidia ele, também o comitê, que é composto pelo Luiz Cardoso, que é o nosso vice-presidente, também a Lisiane Russo, da Bandeirantes. E tem todo o suporte da nossa estrutura, que não é grande, mas a nossa estrutura pessoal ela é extremamente aguerrida e comprometida com o Diego Alves, com a Karina, com o Eduardo, enfim, todo o pessoal da JET se envolve muito. Então, quando a gente pensa aqui no sucesso, como é que a gente mede esse sucesso? Bom, é a 27ª edição do Congresso. O Congresso carrega uma credibilidade muito grande em relação a outras regiões do país, todos ficam na expectativa do Congresso. Nós vamos ter a reunião da Câmara de Rádio acontecendo dentro do evento, em paralelo ao evento. A Câmara de Rádio é uma parte da ABERT, da Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Então, a Câmara de Rádio vai ter a sua reunião sendo realizada durante o evento. Então, isso mostra credibilidade. Muitas associações pares, né? Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, vão se fazer presente com seus presidentes, né? Já confirmaram presença. Então, nós temos esse é um bom indicativo de que o Congresso está alcançando seus objetivos. Mas o mais importante é a repercussão com o radiodifusor. E, nesse respeito, nós ficamos muito, muito, muito felizes, extremamente felizes, com a receptividade dos nossos colegas, que compreendem a importância, compreendem esse viés de conhecimento, que é importante estar lá para ter não só também a troca de experiência, o networking com outros colegas, mas também para receber essa informação que foi preparada com tanto carinho pela comissão do Congresso. Então, nós temos aí, já superamos as inscrições do último evento, que foi lá em 2023, e isso para nós é um indicativo de que a programação foi bem pensada, foi bem estruturada e foi bem recebida pelo radiodifusor. Então, acho que nós temos tudo para concretizar lá durante esses 3 dias, efetivar essa expectativa que nós temos positiva criada aqui. Que bom, ótima notícia para a Radiodifusão Gaúcha e principalmente para a audiência, porque o rádio no Rio Grande do Sul, assim como alguns outros estados no Brasil também, mas o Rio Grande do Sul se destaca nisso, ele tem uma presença muito próxima, muito íntima do gaúcho, né? E o gaúcho gosta muito do rádio. E é importante que o radiodifusor, que os radialistas, né, estejam acompanhando aquilo que está acontecendo nesse momento. E eu percebo aqui tem programações no aspecto de conteúdo, no aspecto técnico, inclusive vai haver uma sala paralela lá para os técnicos discutirem também questões práticas do dia a dia, o amanhã, o futuro, quer dizer, o ouvinte, a audiência gaúcha, pode ter a certeza de que a Radiodifusão Gaúcha está fazendo todo o esforço possível para se manter atualizada e presente no dia a dia que ela tem junto à sua audiência, né? Mas seguramente, Miguel, e até bem lembrado quanto a isso é uma novidade no Congresso, o workshop técnico que você, junto com o comitê técnico, elaboraram, encabeçaram e vão entregar um workshop que acontece em paralelo às palestras. E o resultado é esse, Miguel. Como o objetivo de tudo isso é entregar na ponta lá um conteúdo que seja relevante, que tenha credibilidade, que tenha responsabilidade, mas que também tenha uma boa forma, né? Que ele tenha qualidade de áudio, que ele tenha qualidade de imagem agora, porque o rádio não é mais só áudio, né? O rádio não é só o rádio físico, nós temos também
outros dispositivos. Quando tu abriu o bloco aí, você falou, estamos ao vivo nessa e nessa plataforma. Então, voltando ao início da nossa conversa, o rádio ele se reinventa e aqui o resultado é para o ouvinte, a entrega deve ser para o ouvinte, porque a gente precisa entender, e eu acho que isso ficou muito claro nas enchentes do ano passado, em maio de 2024, que o papel que nós desempenhamos, que as emissoras de rádio e televisão desempenham, entregam para as comunidades, ele é essencial. A gente tem uma característica de resiliência, de conseguir resistir à falha de infraestrutura, como acontece por conta de tragédias, e permitir a coesão da comunidade, né? Permitir a informação que seja uma informação séria, que oriente de fato, que traga conforto para as pessoas, e isso se viu muito claramente nas enchentes de 2024. E essa característica, então, esse compromisso que a gente tem, ele é o resultado dessa capacitação que nós fazemos aqui por meio do Congresso e outros eventos. Presidente, também o Congresso tem uma característica de que ele reúne todo o segmento da radiodifusão. Eu vou citar como exemplo uma pequena emissora, como a Rádio Tupã, uma emissora de médio para grande porte, como a Rádio Progresso, que o senhor é de Juí. Grupos de comunicação com tamanhos que atingem o estado inteiro. Nós teremos a presença do Ministério das Comunicações, que é o órgão que nos regra, né? A Anatel também. Grupos nacionais de comunicação estarão presentes no Congresso. Quer dizer, no Congresso tem vez e voz do pequeno radiodifusor do Matupã-Ciretã, de 20 mil habitantes, a um grupo de comunicação como o RBS, Bandeirantes, Record, enfim, outras empresas, grupos grandes, que têm repercussão, inclusive, nacional. Assim, todo o complexo da comunicação do rádio, da televisão e as suas plataformas estará presente. É verdade. Essa é a ideia, né? De que a gente sente à mesa todos com a mesma voz, né? Não importa se você é uma... E aqui eu não faço sem nenhum tipo de falsa modéstia ou coisa parecida, né? Mas o trabalho que é feito pelas emissoras, vamos chamar assim, talvez de menor porte, mas de uma relevância tão grande como o caso da Rádio Tupã, porque a Rádio Tupã, e assim como acontece também aqui com a Rádio Progresso e outras emissoras, nós temos o efeito local. Então a gente produz, a gente tem resultado, tem impacto dentro da nossa comunidade. E a Rádio Tupã tem aí uma das maiores áreas de abrangência, porque Tupã é um dos maiores municípios, né, fora toda a região que é de cobertura da rádio, né? Então, essa comunidade, fazer chegar o sinal da Rádio Tupã lá na ponta do município, que é extremamente extenso, né? E levar comunicação de credibilidade, faz com que todos nós, com essa responsabilidade que carregamos no colo, sentemos todos à mesma mesa. Não importa se é um grande grupo, se é um grupo de São Paulo, se é um grupo do Rio de Janeiro, se é um grupo de Porto Alegre, ou se é um grupo de Juí, ou se é uma empresa de Cruz Alta, de Tupã-Ciretã, não importa. Todos nós sentamos à mesma mesa e temos a mesma característica, ou a mesma responsabilidade de informar as nossas comunidades, sejam elas quais forem. Então, no final das contas, o objetivo, a missão que nós temos é a mesma, né? E por isso, então, que a gente precisa, nessa troca de experiências, entender o que serve para mim, o que serve para você, o que serve para outra empresa, mas os caminhos, no final das contas, são o mesmo. Verdade, e eu sou testemunha disso, já faz alguns anos que a gente está na diretoria da AGERT e tenho vez e voz igual aos grandes grupos de comunicação, sejam do Rio Grande do Sul, de fora, ouvem a nossa opinião, atendem a nossa sugestão, enfim, a presença da pequena emissora também está junto e isso é um retrato de que a radiodifusão gaúcha respeita as diferenças, as minorias, né, e dá atenção a todos com o devido respeito e leva com seriedade a responsabilidade de ser um veículo de comunicação, de formação de opinião. O Rádio Gaúcho tem essa peculiaridade, essa característica muito forte. Presidente, eu fico muito feliz de saber que nós teremos uma presença recorde de colegas lá presente em Canela. Só torcemos para que dê tudo certo e esperamos que a gente possa estar trazendo para Tupã-Ciretã parte ou tudo aquilo que lá for colocado no intuito de que a Rádio Tupã, a Rádio Clube 1, possa estar acompanhando dentro do que é viável
técnica e financeiramente, trazendo para a nossa comunidade, para a nossa audiência, aquilo que o rádio brasileiro, que o rádio gaúcho, que o rádio mundial tem. Porque, aliás, eu já comentei em outras oportunidades, o rádio brasileiro tem uma característica muito forte. Nós somos um país que tem uma presença muito forte do rádio, né? O maior mercado mundial é o mercado dos Estados Unidos, mas depois de rádio privado, eu não sei se nós não somos aí, talvez até um dos maiores mercados do mundo no rádio privado, não no rádio estatal, né, presidente? É verdade, porque o Brasil, ele tem essa característica de ser um país de dimensões continentais e a gente é unido pelo rádio. Nós não temos uma presença, assim como acontece, por exemplo, na Índia, que é um país que tem mais ou menos as mesmas idiosincrasias nossas aqui, né, de grande população, país extenso e tal, mas nós não temos uma comunicação estatal tão presente. Pelo contrário, né, a comunicação nossa aqui ela é feita basicamente em cima das emissoras privadas. Aí, e só para mostrar, Miguel, para finalizar aqui, você que está indo para o encerramento, mas para mostrar a força do rádio gaúcho e como que nós realmente o rádio para o gaúcho é algo que é muito importante, muito levado a sério. Eu cito esse alinhamento que nós temos, que hoje o presidente da Associação Internacional de Radiodifusão, que Uhum. é a AIR, é o Paulo Toné Camargo, que é gaúcho. Sim. O presidente do Conselho Superior da ABERT é o nosso querido Roberto Sérgio Melão, Miguel, Uhum. que foi presidente da GERT durante 15 anos. E o presidente executivo da ABERT, o Cristiano Lobato Flores, também é gaúcho. Santa Então nós Mariense. temos exatamente, então nós temos um alinhamento de, sei lá se isso vai se repetir, né? Mas nós temos 3 gaúchos nas posições de ponta de lança da radiodifusão de toda a América Latina, desde a AIR, que é uma associação internacional, mas que é de cunho latino-americano, e aqui no Brasil, com 3 gaúchos nessas posições aí, porque isso é mérito deles, lógico, mas é reflexo, é respaldo da nossa radiodifusão. Como o rádio realmente ele tem relevância na sociedade gaúcha e o público gaúcho é apaixonado pelo rádio. Aliás, o senhor trouxe com muita propriedade um aspecto que nós temos, então, reconhecimento de lideranças locais nossas aqui a nível estadual, nacional e internacional, né? O senhor citou aí pessoas de Santa Maria, como é o caso do Cristiano, pessoas de Faxinal, como é o caso do Melão, o Tonê, eu acho que o Tonê é porto-alegrense, se não me falha a memória. Enfim, mas são gaúchos que trabalham na Radiodifusão Gaúcha, que nasceram na Radiodifusão Gaúcha. Aliás, o Alessandro é um exemplo disso, né? Ele vem de uma geração de radiodifusores. O Alessandro é um engenheiro de formação, mas é um radiodifusor por natureza. O pai dele é radiodifusor, seus familiares também são ligados à rádio. O meu caso também, meu pai foi radiodifusor por muito tempo, foi inclusive colega aí na Rádio Progresso de Juí. Enfim, tem esse aspecto de que as pessoas fazem um rádio com profissionalismo, mas eu acho que a grande diferença do gaúcho ainda está na paixão que as pessoas fazem o rádio. Fazem com profissionalismo, com competência, mas com uma coisa que eles querem fazer com paixão, com dedicação, né, Alessandro? É verdade. Miguel, vejo que o rádio gaúcho ele é muito levado a sério, né? É trabalhoso, não é uma operação simples, né? Não é só chegar aí na frente do microfone e sair falando, como eventualmente alguns pensam, né? Não é só pegar e ir para a rua, fazer as coisas de qualquer forma. Pelo contrário, tem muito trabalho, muita responsabilidade com o que se diz, como se diz, né? No tempo que nós estamos vivendo, em que as redes sociais, é inegável que elas trouxeram avanços positivos, mas, por outro lado, também nesse ecossistema da comunicação, elas jogaram muito ruído, né? Porque é difícil filtrar o que é verdade, o que não é verdade, o que tem interesse, o que não tem interesse, que tipo de comunicação que está sendo feita. E aí vem o nosso papel de filtrar isso, de conseguir ser curador de toda essa informação e traduzir isso para o nosso ouvinte com credibilidade, sem que nós tenhamos algum viés, sem paixões, né? Mas traduzir o que é importante em termos do que acontece no mundo como informação, traduzir isso de forma palatável para o nosso ouvinte, né? Que ele possa compreender. E isso não é pouca coisa. Então, no caso da Radiodifusão Gaúcha, a gente tem
a gente leva essa musculatura, né, de fazer força para entregar um produto de qualidade, seja qual for o rincão que a gente esteja, né? Se for da ponta sul do Rio Grande do Sul, ou lá no extremo norte, enfim, no litoral, na campanha, a gente tem que entregar um produto de qualidade. Alessandro Reck, obrigado pela sua gentileza de atender a nossa reportagem falando no Variedades hoje com relação ao nosso congresso da AGET, que vai estar acontecendo, como eu falei, agora de 26 a 28 de outubro lá em Canela, e a gente, claro, sabe que nesses momentos aí a correria é grande. O senhor comentou que tem a comissão executiva, a comissão responsável pelo congresso, que é o nosso amigo Marcos Piccoli lá, que trabalha muito também, mas a gente sabe que não dá para o presidente deixar de estar presente também e estar participando, e eu sei que o senhor faz isso com bastante dedicação, por isso eu sei que também esses minutos aí são muito importantes, mas obrigado em nome da audiência da Tupã por nos trazer essa amplitude das informações, repercutindo um pouco, e claro que a gente estará se vendo aí no congresso e em outras oportunidades, esperamos tê-lo aqui junto à nossa programação, mas há um hábito desse programa aqui, de sempre que a gente conclui, deixar o microfone à disposição do convidado, se ele quer colocar mais algum aspecto sobre aquilo que a gente comentou, quer reforçar um tema, quer trazer um outro tema, ou simplesmente as suas despedidas, e a gente espera que sejam momentâneas da audiência da Tupã. Mais algum detalhe, Alessandro, por favor, fique à vontade. Miguel, obrigado mais uma vez pelo espaço, né? E eu sou suspeito de falar, você é uma das pessoas mais proeminentes na diretoria da GET, um cargo que eu aprendi. Quando eu entrei na diretoria, aprendo muito até hoje com todos os colegas que lá estão na mesa, né? E você é um exemplar desse respeito, tá? Sem nenhum tipo de elogio, né? De elogio perdido, né? Pelo contrário, merecido. Mas eu acho que só quero deixar acho que vale a reflexão. Esse tempos atrás estava pesquisando, em 1923, a NHK, que é a rede estatal japonesa de comunicação, ela surgiu a partir de um grande terremoto que lá aconteceu no Japão. E por conta disso, eles perceberam como era importante ter uma comunicação que fosse coerente, assertiva e levasse às pessoas informação que orientasse elas, que permitisse que as pessoas pudessem entender os pontos de socorro, como obter ajuda, conforto, né? A gente viu isso há 101 anos atrás. E 100 anos depois, ou 101 anos depois, a gente veio acontecendo aqui pertinho de nós, aqui no nosso estado. Então, isso mostra como a comunicação da radiodifusão ela é resiliente, relevante, e, portanto, nós precisamos ter também muita responsabilidade com isso. Acho que esses 3 R's ficam juntos, né? A resiliência do rádio, a relevância do rádio e a responsabilidade que nós carregamos. Então, essa é a mensagem aqui que o Congresso acho que vai querer traduzir, né? Que o rádio ele carrega esses 3 R's. Mais uma vez, obrigado para ti, Miguel, e para toda a tua audiência. Um abração. Igualmente, Alessandro Reck, presidente da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, conversando com a gente nessa edição do seu programa Variedades, quando são 9h28. Você está com a Tupã, o programa é o Variedades nas plataformas da Tupã, num oferecimento